Sejam muito bem-vindos ao seminário sobre ETFs, Exchange Traded Funds. Hoje vamos falar sobre este novo instrumento. Antes de mais, uma nota para o aviso de risco. Os CFDs são um produto financeiro complexo e existe o risco de perda superior ao capital investido. Existe também a possibilidade de serem exigidos reforços de margem. É um produto de remuneração não garantida e podem-se aplicar comissões ou outros encargos. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG Markets não se responsabiliza pelo uso da informação. Portanto, hoje, no que diz respeito ao índice sobre este seminário, essencialmente vamos falar da definição de ETF, ou de ETFs, as vantagens de negociar com ETFs, os tipos de ETFs que existem, como é que se negociam os ETFs na IG Trader e depois exemplos da aplicação de ETFs e especialmente com dois exemplos aplicados a notícias ou indicadores económicos que sejam conhecidos. Portanto, antes de mais, um ETF é um veículo de investimento que combina características de um fundo e ações. Essencialmente, um ETF é o quê? Quem já investiu em fundos de investimento normais, quem investe através de fundos, consegue ganhar exposição, basicamente, àquilo que o fundo investe, e o fundo normalmente tem um gestor que gera o fundo e que faz, portanto, as operações, decide o que é que compra, o que é que vende, se aumenta a exposição, se reduz a exposição, etc. Um ETF também é um fundo, mas é um fundo em que a unidade de participação que normalmente nós subscrevemos junto do nosso banco, essa unidade de participação é cotada em bolsa. Portanto, é cotada, pelo facto de ser cotada em bolsa, pode ser negociada como uma ação e muito facilmente nós conseguimos quer entrar, quer sair e, portanto, dessa forma não é um investimento eu diria médio ou longo prazo, pode ser também, mas a curiosidade acerca dos ETFs é que pelo facto de nós podemos entrar e sair muito rapidamente, podemos beneficiar de notícias muito específicas na medida em que existem ETFs sobre variadíssimas, classes de ativos, índices, setores, existem ETFs, já vamos ver isso mais à frente nos tipos de ETFs, mas sobre tudo e mais alguma coisa. E existem não só ETFs sobre tudo e mais alguma coisa, como existem ETFs que nos dão uma exposição em duplicado ou no mesmo sentido, portanto, no mesmo sentido da performance do ativo que estão a tentar acompanhar, ou no sentido inverso. Mas já lá vamos. Portanto, a maioria dos ETFs são cotados na Amex, portanto, é um produto que é muito popular neste momento nos Estados Unidos, mas também existe na Europa e são cotados principalmente, portanto, nas bolsas europeias, nas principais bolsas europeias. Na IG Markets nós temos cerca de 800 ETFs, portanto, disponíveis. As mesmas a negociação funciona com as mesmas comissões que são aplicadas para a negociação em ações de cada uma das bolsas. Portanto, se forem ações europeias, será 0,1%, se for Estados Unidos, será 2 cêntimos por ação, portanto, basicamente é assim que a coisa funciona. Quais é que são as vantagens de negociar com ETFs? Portanto, antes de mais, é muito conveniente. É muito conveniente por aquilo que eu estava a dizer há bocado. Os ETFs têm, eu diria, um portfólio. Portanto, os ativos que compõem cada ETF, imaginemos um ETF de financeiras, por exemplo. Se nós quisermos fazer uma carteira de financeiras para apostar na recuperação do setor financeiro, por exemplo, ou na valorização do setor financeiro, nós temos que fazer várias operações, comprar ações de vários bancos, ver o que é que vamos comprar e depois ir fazendo o rebalanceamento. Porquê? Porque à medida que a performance em bolsa de cada uma das ações se vai alterando, cada título vai ficando com um peso diferente daquele que nós inicialmente pretendíamos. E, portanto, o que é que isto faz? O ETF automaticamente faz-nos este trabalho e permite
apostar em setores específicos, seja financeiros, seja construtoras, seja farmacêuticas, seja consumidor, empresas relacionadas ao consumo, seja automóveis, enfim, existe uma versatilidade e, portanto, é muito conveniente para, no sentido de diversificar ativos. Não só em termos de setores, como também em termos de países. Eu posso investir em ETFs só do Brasil ou só da China, por exemplo. Portanto, ETFs que acompanham a valorização dos índices desses países, dos índices de ações desses países, ou então, enfim, ETFs de mercados emergentes, como Brasil, Rússia, Índia e China, os chamados BRICS, portanto, eu com ETFs consigo estruturar uma carteira com uma facilidade muito grande portanto, dessa forma, tentar obter as melhores performances, não é? Além disso, são um instrumento, custos estão muito baixos. Porquê? Porque eu não tenho performance fees, não tenho fees de resgate, eu não pago nada para entrar e para sair do fundo. Portanto, como eu referi há pouco, é uma ação, são negociados como uma ação. Os ETFs normalmente não são geridos ativamente e, portanto, têm muito baixos custos de gestão, custos muito mais baixos do que os fundos tradicionais. São muito flexíveis de comprar e de vender, porque eu posso comprar e vender ao longo do dia. Ainda por cima, na IG Markets, a liquidação é imediata, apesar de funcionar como uma ação. Eu não tenho que estar à espera, no fundo, que haja a liquidação física dos títulos. Portanto, isso não acontece na IG Market. São muito transparentes. Eu sei exatamente o que é que acontece quando eu estou a negociar com ETFs. Os mínimos de investimento é uma ação, portanto, qualquer investidor consegue aceder a eles. Uma nota relativamente à transparência. Uma coisa boa acerca dos ETFs é que eu sei exatamente o que é que vai acontecer ao ETF em função daquilo que aconteça ao setor, ou ao ativo, ou à commodity, enfim, ao ativo subjacente que está a ser negociado, ou que o ETF tem lá dentro. É conhecido e está publicado o que é que o ETF investe. E, portanto, a performance, enfim, vai ser esperada. Eu só tenho que saber onde é que eu quero estar. No que diz respeito à liquidez, são muito líquidos. Há ETFs que fazem um volume muito maior do que muitas ações, por exemplo. No que diz respeito a pagamento de dividendos, há ETFs de empresas que só distribuem dividendos. Por exemplo, imaginemos que eu quero fazer uma carteira de empresas que, enfim, são grandes distribuidoras de dividendos, como empresas de telecomunicações, por exemplo. Não preciso estar a fazer várias compras de várias empresas. Eu tenho ETFs que se especializaram em fazer esse trabalho e que me distribuem dividendos só de empresas que são grandes distribuidoras de dividendos. À partida, enfim, são sempre ou farmacêuticas ou empresas de telecomunicações, utilities, não é? E, portanto, Basta, como eu disse, basta eu saber onde é que eu quero estar. Em relação aos tipos de ETFs, portanto, a maioria dos ETFs tentam replicar a performance de um determinado índice de mercado ou obter a performance inversa desse índice ou subíndice. Portanto, o que é que acontece aqui? Eu posso negociar ou tentar ganhar exposição à performance de um determinado índice ou de um subíndice, como eu disse, um setor, farmacêuticas, construtoras, etc. Mas, mais do que isso, os ETFs permitem, por exemplo, numa conjuntura de maior volatilidade, se calhar investir num setor que esteja mais defensivo, como o setor de utilities ou farmacêuticas, não é? Por exemplo, ou se eu investir num ETF de commodities, eu posso investir, por exemplo, imaginemos que eu quero investir enfim, em ouro, posso fazê-lo sem problema nenhum, e não tenho que ter o problema das margens, enfim. Basicamente, os ETFs são veículos de investimento colateralizados que replicam a performance de determinada commodity. Temos, por exemplo, quem quer investir em agricultura, mas não quer estar, portanto, exposto, eu diria, enfim, ao mercado de futuros, por exemplo, pode investir num ETF
que investe em commodities e em commodities agrícolas, por exemplo. Não há necessidade de eu estar a pagar a um fundo para fazer este trabalho. Há ETFs que o fazem. ETFs de dívida, investem em obrigações, por exemplo, enfim, com pequenos montantes, e os ETFs de dívida, investirem em dívida normalmente exige montantes significativos. Aqui eu, através da compra no ETF, automaticamente ganho exposição. Imaginemos que eu quero comprar treasuries, não é? Ou quero, por exemplo, vender treasuries. Uma coisa gira acerca dos ETFs é que eu normalmente tenho o ETF que me dá exposição, ou que me oferece exposição no mesmo sentido portanto, do ativo subjacente que está a tentar replicar, ou no sentido inverso. Por exemplo, eu posso comprar um ETF que me dá a performance inversa daquilo que fizer, por exemplo, as treasuries, não é? Uma dívida pública dos Estados Unidos, ou as bonds, ETFs cambiais. Imaginemos que eu quero investir em dólares, mas não sei contra que moeda é que eu quero, ou que eu posso fazer essa operação. Um ETF cambial que invista em dólares pode fazê-lo, ou a partir da FAUA, contra um cabaz de moedas, no fundo. E portanto, eu assim estou a diversificar enfim, o meu investimento, não é? Não estou a comprar dólares forçosamente contra euros. Estou a comprar dólares em geral contra um cabaz. É a mesma coisa que comprar o índice do dólar, mas através de um veículo como o ETF. No entanto, onde eu queria centrar esta apresentação, parece-me que é aqui nos ETFs alavancados, porque são um tipo de ETFs que têm ganho cada vez mais popularidade, enfim, basicamente o que é que acontece? São fundos, não é? Portanto, tratam-se sempre de fundos, e continuamos a falar sempre de fundos negociados em bolsa, mas são um tipo especial de fundos, em que os retornos são mais sensíveis a movimentos de mercado que os ETFs normais. Estes ETFs alavancados oferecem exposição no mesmo sentido ou no sentido inverso a um determinado índice ou setor em 2 vezes ou 3 vezes a performance do índice que estão a tentar replicar. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que eu quero investir no setor das financeiras, e já vamos ver um exemplo já a seguir. Eu quero investir no setor das financeiras, mas quero investir no setor das financeiras porque acho que ele vai cair. Então, eu tenho um ETF que me dá a performance em dobro daquilo que o setor das financeiras cair. Se num determinado dia o setor das financeiras cair 2%, aquele ETF vai subir 4%. E estes ETFs, eu estou a comprar o ETF. Automaticamente, dentro dele, o ETF tem uma estrutura de investimento que vai beneficiar da queda do setor das financeiras. E quando eu digo das financeiras, pode ser das financeiras ou de outra coisa qualquer. Portanto, estes ETFs, eu diria que têm vindo cada vez mais a ser cada vez mais populares. Porquê? Porque nós podemos, esta frase que está aqui, em que estudos mostram que 95% da performance de um gestor pode ser explicada pela seleção da classe de ativos e não por ações específicas. Ok? Portanto, se eu tiver em commodities, por exemplo, ou tiver imaginemos em ações, por exemplo, ou em dívida, em obrigações, basicamente a classe de ativos explica a performance de um gestor muito mais do que eu estar a pensar vou comprar esta ou aquela ou outra ação qualquer. E portanto, com certeza que nem toda a gente terá conhecimentos para decidir em que classe de ativos é que quer estar, ou como é que está o mercado, mas também não é, acreditem que não é assim tão difícil, e nós percebemos onde é que devemos estar. A verdade é que nós temos ETFs que nos dão, pela multiplicidade da oferta, alta capitalização, empresas de baixa capitalização, empresas de crescimento de valor, portanto distribuem dividendos ou que não distribuem, ações internacionais, países específicos, mercados emergentes. Portanto, como eu referi, existem ETFs, tudo e mais alguma coisa, e portanto vale muito a pena se calhar fazer essa pesquisa. Os ETFs na IG Trader
há uma linha específica na janela do procurar para este tipo de instrumentos.